Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de atualização sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Para quem não me conhece, meu nome é Bruno, sou advogado, professor universitário, especialista em Direito Digital e Proteção de Dados e sócio da Maia Sociedade de Advogados. E hoje estou aqui com vocês para falar sobre mais um capítulo desse nosso estudo e tratar sobre os princípios da LGPD. Antes de a gente entrar nesse estudo sobre os princípios, eu gostaria de recapitular com vocês um fundamento muito importante da Lei Geral de Proteção de Dados, que é a autodeterminação informativa. Através desse novo conceito trazido da Europa, o legislador, ao aplicar na legislação brasileira, avaliou que deveria ser devolvido ao titular o poder de escolha, o poder de decisão sobre como os seus dados seriam utilizados. Isso devolvia a autonomia, a determinação para o titular que, ainda que ele não pudesse escolher quando e como os seus dados seriam tratados, ele minimamente tinha um conhecimento das hipóteses legais de tratamento, sabendo que seus dados seriam tratados dentro de limites pré-determinados pela lei. E a partir disso, conhecendo esse empoderamento do titular, a gente começa a ver sobre os princípios que a lei traz para a utilização da lei. Eu costumo dizer que aquele que conhece os princípios da lei consegue aplicar a lei sem ter amplo conhecimento sobre os demais artigos e, mesmo numa situação de dúvida, aplicando esses princípios, consegue dirimir qualquer lacuna, qualquer dúvida sobre um estado de conformidade com a LGPD. Vamos lá. O primeiro princípio é o da finalidade. E a lei diz que o tratamento tem que ter propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular. Propósito legítimo, porque a lei determina que os dados do titular têm que ser usados ou mediante o seu consentimento ou conforme bases legais de tratamento que são expressas na lei. Então são situações onde a lei diz que, independente do consentimento, a empresa, o controlador de dados, o poder público tem autorização legal para coletar e tratar aqueles dados, desde que respeitada a finalidade específica. A finalidade tem que ser explícita, como a gente vai ver com outros princípios, somado à transparência, livre acesso. O titular tem que ter essa informação, que mesmo que ele não tenha dado consentimento, qual é o motivo pelo qual o controlador trata o dado dele e é baseado em quê? Então, por isso que ele tem que ser explícito e informado ao titular. Exemplos de um modelo que cede a sua imagem para uma propaganda, mas que vê depois a sua foto sendo utilizada para outra finalidade, uma campanha política, uma divulgação de um produto diverso daquele que ele concordou. A gente vê que a finalidade para a qual estava sendo usada a foto dele, que a gente sabe que também é um dado pessoal, foi desvirtuada, razão pela qual, descumprindo esse princípio, a gente tem um tratamento ilegal, uma violação à Lei Geral de Proteção de Dados. O segundo princípio que a gente vai estudar é o da adequação. Para atingir aquela finalidade, algum tipo de tratamento ele é necessário. Então, somente são autorizados os tratamentos necessários para alcançar esse resultado, essa finalidade. Vamos para o exemplo e a gente entende melhor qual é esse conceito. Hoje, não é raro as pessoas terem aqueles smartwatches, aqueles relógios inteligentes, digitais, que captam dados dos seus titulares, como localização para caminhada, batimento cardíaco, temperatura corporal, entre outras. E quando o titular adquire um relógio desse e concorda em receber um relatório mensal, semanal, diário da sua saúde, das suas atividades, ele, lógico, entende que, e concorda, com certeza, com o fornecimento das suas informações, aquele fim específico de obter um relatório sobre a sua saúde. Mas, se a gente tem um compartilhamento dessas informações com empresas terceiras,
Por exemplo, uma empresa de uma farmácia que utiliza esses dados para fornecer produtos, para oferecer produtos de hipertensão para pessoas que têm hipertensão, têm uma pressão alta, uma pressão mais baixa. Veja que o compartilhamento desvirtua, é desnecessário para alcançar o fim relatório, aquela finalidade de fornecer aquele serviço. Razão pela qual a gente vê que esse tratamento, por realizar situações de tratamento no meio do caminho, antes de atingir aquela finalidade, diversas, inadequadas, viola a LGPD. O próximo princípio é da necessidade. Hoje a gente acaba com essa cultura de quanto mais melhor, quanto mais coletar, melhor. Hoje a gente precisa orientar aos controladores, operadores, a tratarem minimamente o que é necessário para alcançar uma finalidade específica para a qual aquele dado foi coletado. Então, por exemplo, um cadastro de um hotel. Consumidor que vai se hospedar em um hotel e dele se cobra foto, se cobra estado de saúde, informações sobre saúde, se cobra dados biométricos. Qual seria a razão dessas informações para a finalidade hospedagem? Parece que são informações até um tanto excessivas, desnecessárias. Então, é importante para o controlador entender que quanto menos ele reter, menos risco de vazamento, menos risco de um incidente de dados para violar um direito do titular. Razão pela qual os dados coletados devem ser os mínimos necessários para a realização da sua finalidade previamente estabelecida. O próximo princípio é o do livre acesso. Lembra quando a gente falou desse empoderamento do titular, de devolver a ele a decisão, o conhecimento sobre os seus dados? Hoje faz parte de um dos direitos do titular de dados o livre acesso às informações sobre os seus dados. Não só saber quais informações estão de posse de um controlador, mas também quais são os tratamentos realizados com aquelas informações. Isso deve ser feito de forma facilitada e gratuita. A gente tira o domínio da informação da empresa e devolve ao titular, que é o dono daquelas informações. Quantos de nós já não recebemos ligações de empresas fornecendo empréstimos ou fornecendo benefícios, sendo que são empresas que nós nunca nos cadastramos, nunca nos habilitamos e mesmo assim elas têm as nossas informações. Hoje, com a LGPD, a gente tem o direito de saber como essas empresas conseguiram essas informações, da onde veio, como foi coletada essa informação, para que a gente, se necessário, tome as medidas devidas. Qualidade de dados. Não basta captar, armazenar ou guardar essas informações atendendo finalidade, necessidade, adequação. É preciso manter a qualidade dessa informação, a integridade desses dados. Vamos supor de um banco que, ao invés de registrar o histórico de bom pagador de um consumidor, um dos seus clientes, lança informações em redes de proteção de crédito de que aquele consumidor, na verdade, é um inadimplente contumaz. E isso, de alguma forma, prejudique aquele titular, aquele consumidor, numa situação de conseguir um crédito, de conseguir um empréstimo, de abrir uma conta num banco. Veja que é necessário que as informações fornecidas sejam mantidas com um caráter de verdade, de clareza, estejam sempre atualizados, para que isso não gere um dano ao titular daquela informação. A transparência é o próximo princípio. Na mesma linha do que a gente já vinha falando sobre o empoderamento do titular, o titular agora tem direito a informações claras, precisas e facilitadas. Isso a gente encontra muito nas políticas de privacidade de empresas, de aplicativos, onde lá está descrito por que cada dado é coletado, qual é a finalidade, qual é o tempo de duração, qual é o ciclo de vida daquele dado e se ele é compartilhado ou não, com quem ele é compartilhado. Então, é uma forma de manter o titular atualizado e respeitar a política de transparência.
E isso pode ser cobrado das autoridades caso seja verificada que não há informações claras ou evidentes, explícitas, muito bem explicadas e fácil entendimento por parte do controlador aos seus titulares. O próximo princípio é o da segurança. Veja que as empresas têm que usar de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais. Hoje, como a gente reconhece o dado pessoal como um ativo muito rentável, um ativo muito valioso, é esperado das empresas que retenham essas informações, que guardem e tratam essas informações, que elas adotem medidas para protegê-las. Porque se ela recebeu autorização legal ou do próprio titular para armazenar, para tratar aquela informação, minimamente que ela proteja para que outros não tenham acesso, que não forem pessoas competentes para chegar à finalidade necessária, para dar o tratamento adequado. Então, é imposto hoje para que as empresas adotem medidas técnicas e administrativas para cuidar dessas informações. Como medida técnica, por exemplo, a gente vai para uma área da tecnologia da informação, que vai buscar ferramentas e meios para proteger aqueles dados. E tal como a gente já conversou em outras aulas, um sistema de anonimização é uma técnica ideal para tirar daqueles dados, aquelas informações, o caráter de dado pessoal, ao embaralhar as informações, ao tornar elas ilegíveis e não permitir a identificação imediata do seu titular. Boas práticas são as medidas administrativas para isso. Então, orientar os colaboradores, criar procedimentos e protocolos de segurança. Isso faz com que o controlador se adeque de forma segura para proteger os dados que estão no seu poder. O próximo princípio é da prevenção. Veja que a empresa não precisa esperar ou não pode esperar que ocorra um incidente de dados, um vazamento, um dano a um banco de dados. Ele tem que preventivamente observar as potenciais falhas no seu processo de tratamento para corrigi-las antes que qualquer dano ocorra com aquela informação. A gente entra num conceito de autorregulação regulada, ou seja, a própria empresa tem que correr atrás para estar em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, independente de fiscalização, independente de dano, ela tem que se manter de forma regular para que, eventualmente, quando um titular exige dos seus direitos ou a própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados venha cobrar satisfações ou saber em que pé que está a sua conformidade, ela possa demonstrar que já tomou todas as medidas técnicas e administrativas para proteger as informações que estão em seu poder. Na sequência, a não discriminação. É a impossibilidade de realização de tratamento para fim discriminatório ou abusivo. E a gente sabe que, pelo menos quando a gente tratou sobre os dados sensíveis, que categorizar os titulares com base nessas informações tem um potencial discriminatório, segregatório, abusivo. Então, de forma alguma, o tratamento de dados pode ser feito para criar perfis ou profiling e segregar e aplicar qualquer tipo de... dar qualquer fim discriminatório para aquele dado, para aquelas informações. Então, é uma vedação expressa da lei para evitar esse tipo de conduta ilícita. E qualquer titular que faça tratamento e chegue nessa finalidade, lógico que vai estar em desconformidade com a LGPD. Por fim, nós chegamos na responsabilização e na prestação de contas. Como a gente sabe que esse ativo dos dados pessoais são valiosos, considerados os mais valiosos do mundo, é preciso responsabilizar aqueles que não tomam medidas capazes para proteger esse ativo, essas informações, e, quando necessário, exigir deles uma prestação de contas. Não só sobre a sua conformidade com a lei, mas também para que esclareça como teve contato com um determinado dado, como está sendo feito um tratamento de dados, quais são as informações coletadas e por quê. Então, é necessário que, quando demandado, o controlador esteja pronto para prestar todas as informações necessárias, seja para o titular, seja para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados,
sobre o seu ciclo de dados e a sua forma de tratamento. E aí que a gente entra num documento de extrema importância, que é o relatório de impacto de proteção de dados. É um documento que é extremamente recomendado para as empresas que possuam, onde lá vão constar todas as informações, todos os potenciais riscos e todas as medidas que foram adotadas por aquele controlador para mitigar o risco de um incidente de dados e causar algum dano à coletividade ou titulares específicos. Bom, nossa aula se encerra por hoje. Espero que tenham compreendido um pouco mais sobre os princípios. Reforço que entendê-los torna muito mais fácil o estudo do LGPD e a aplicação no dia a dia. Vale lembrar que os princípios estão presentes muitas vezes em conjunto às regras expostas na LGPD, razão pela qual a gente consegue visualizar mais de um, muitas vezes, no mesmo dispositivo da mesma lei. Bom, eu fico por aqui, agradeço a atenção de vocês e permaneço à disposição até a nossa próxima aula. Obrigado, um abraço.